tarde, internauta. Bem-vindo ao videochat da TV O Tempo. Hoje vamos entrevistar Sérgio Barroso, secretário da Secopa, órgão responsável pela realização da Copa do Mundo FIFA de 2014 em Minas Gerais. Boa tarde, secretário. É uma satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Conosco aqui também no estúdio, Cândido Henrique, editor adjunto de esportes do Jornal O Tempo. Boa tarde, Cândido. Boa tarde, gente. Vamos conversar com o Sérgio, tirar dúvidas, receber perguntas. E para você, internauta, se quiser conversar conosco, basta acessar o portal Tempo Online e enviar sua pergunta para conversar tanto comigo, como secretário, e também com o Candinho. Secretário, a gente sabe que a Rio+20 aconteceu na última semana lá no Rio de Janeiro e a FIFA e o Comitê Olímpico Local também mostraram o que pretendem fazer para fazer uma Copa Verde aqui no Brasil. Como Belo Horizonte, Minas Gerais, está se preparando nesse sentido? Bom, Belo Horizonte, Minas Gerais está se preparando muito bem. Nós não vamos fazer somente uma Copa Verde, nós vamos fazer uma Copa Verde e uma Copa sustentável. Sustentável do ponto de vista das edificações, sustentável do ponto de vista do verde em si, plantio de milhares e milhares de árvores em Belo Horizonte. Por exemplo, o estádio do Mineirão vai ser certamente o primeiro estádio do Brasil, o primeiro estádio da Copa do Mundo que vai conseguir alcançar o nível do certificado LEED, que é o certificado de sustentabilidade internacional para grandes obras, como é o caso do Mineirão. E hoje também a gente vê que a cobertura está sendo refeita lá no estádio, uma cobertura moderna que vai ficar até 26 metros a mais do que era antigamente. Explica um pouco mais essa estrutura para a gente, secretário. É uma cobertura que vai pegar os raios do sol e convertê-la em energia, né? São coisas diferentes. A cobertura em si, os 26 metros que vão ser adicionados à estrutura atual da cobertura que já existe no Mineirão, é uma estrutura de uma película especial, inclusive totalmente lavável. Você nunca vai ver aquela película suja, ela vai estar totalmente limpa todos os dias, mesmo com a poluição, porque ela é autolavável, mas também na base estrutural do Mineirão, da chamada da Marquise do Mineirão, vai ser instaladas células, placas fotovoltaicas que vai gerar a chamada energia solar para atender às nossas demandas do Mineirão. Não vai dar para atender toda a demanda do Mineirão, porque a demanda do Mineirão é muito grande, mas essas placas fotovoltaicas que vão ser instaladas lá para gerar a energia solar, vai dar para que a gente use essa energia para grande parte das nossas necessidades do Mineirão. Tem um percentual de energia? Já tem esse estudo? Olha, o estudo tem, tudo vai depender, obviamente, de cada evento que vai haver no Mineirão, mas nós temos lá uma situação onde essa energia produzida, só para dar uma base para as pessoas entenderem melhor, essa energia produzida é energia suficiente para atender a demanda de 1.200 casas. Então é um grande passo em termos de você mesmo produzir com a natureza que Deus nos deu, que é o sol, através de uma técnica até muito básica, importante, mas básica, que são o uso das placas fotovoltaicas para produzir a energia solar. Então nós vamos produzir a nossa própria energia, o que realmente é um grande passo em termos de um estádio totalmente sustentável. E, secretário, o estádio, ele recebeu algumas críticas. A gente sabe que existe muita questão política envolvida numa construção igual de um estádio igual ao Mineirão, mas as datas. Recentemente aconteceu um dossiê levantado por um jornal de São Paulo falando que talvez o Mineirão não esteja pronto a tempo da Copa das Confederações. Isso procede? Olha, essa empresa jornalística de São Paulo dizem, né, através daquilo que dizem, que conseguiu esse dossiê dentro da FIFA, mas eu fui o primeiro a levantar a bandeira dizendo o seguinte: se existe esse dossiê, se existe esse relatório, cadê ele para a gente ler, para a gente entender e para a gente se reportar? O que nós estamos dizendo, eu repito, e nós vamos concluir, é que a obra do Mineirão vai ser a primeira obra do Brasil a ser entregue e vai ser entregue no dia 21 de dezembro. Essa questão que vai ser entregue em fevereiro, em março e abril, nós desconhecemos esse assunto, desconhecemos esse relatório e francamente falando, aquilo que eu desconheço eu não relevo, porque eu não sei do que se trata. Lógico. O que nós sabemos
é o que nós fazemos, é o que nós estamos produzindo. É um grande estádio de futebol, um estádio altamente técnico, um estádio muito bonito para 64 mil pessoas, sentadas confortavelmente, um estádio sustentável e entregue no dia 21 de dezembro de 2012. Vou tornar a repetir, 21 de dezembro de 2012, o estádio do Mineirão vai ser entregue. Ô Sérgio, a data de 21 de dezembro de 2012, já falada desde o início do planejamento, eu queria entender como vai ser entregue o Mineirão. Você falou um estádio muito técnico, muito ambicioso, vendo o projeto também. Ele vai ser entregue dia 21 de dezembro, todo operacionalizado, ou vai ser entregue ainda precisando de ações de operação, precisando por exemplo, a gente sabe que ali embaixo vão ter os museus, vai ter a questão das lojas, tipo um shopping mesmo. Tudo isso já vai estar operacionalizado ou vai ser uma cerimônia de entrega da estrutura? Como que está sendo trabalhado essa entrega? Veja o seguinte, quando nós fizemos a PPP e foi feita a concessão, a concessão foi ganha por uma empresa para fazer a reconstrução do Mineirão e também a gestão do Mineirão. Então, essa empresa, que tem hoje a construção e tem a gestão, na entrega do estádio, no dia 21 de dezembro, o estádio vai estar pronto. A única coisa que deverá acontecer é que, como o plantio de grama vai acontecer no final de setembro, início de outubro, talvez até nossa, por precaução, e porque também não tem o futebol no final do ano, nós vamos trazer uma partida de futebol na segunda quinzena de janeiro. Mas o estádio vai estar pronto para operar e para a prática do futebol. Não é o caso do estádio que vai estar pronto e depois você começa a reconstruir o estádio para depois fazer ele ficar pronto mais tarde. Não. O estádio vai ser entregue 21 de dezembro. Nós temos uma série de ações que está acontecendo agora, hoje, no Mineirão. Nós estamos cada vez trabalhando mais rápido para limpar a área central de dentro do, vou dizer, do estádio, exatamente para começar a preparar preparar a terra, porque é um gramado especial, é um gramado que vai ter várias camadas de pedra, de areia, de terra. Então, dentro desse ponto, nós esperamos já estar plantando fisicamente a grama entre a última semana de setembro e a 1ª de outubro. Então, no final do ano, nós já vamos ter o estádio pronto. Nós só vamos ter o benefício, como não tem prática esportiva, vou dizer, o futebol está de férias, nos últimos dias de dezembro até a 1ª quinzena de janeiro, nós vamos ter esse benefício para consistir e configurar melhor essa grama. Mas o estádio vai estar praticamente pronto. Esperamos, inclusive, já poder usar o Mineirão para partidas de futebol do Campeonato Mineiro a partir do final de janeiro. A cerimônia de entrega do Mineirão no dia 21 de dezembro já está sendo elaborada. Imagino que não seria aberto no dia 21 de dezembro com um jogo. Seria uma abertura simbólica de entrega de chaves? A ideia não foi discutida ainda, obviamente não foi levada ao seu governador, que é o dono do estádio, digamos assim, né? Para que a gente veja como é que a gente vai fazer essa cerimônia, mas a empresa consultora já avisou que vai entregar chamadas chaves no dia 21 de dezembro, com o estádio todo pronto. E nós ainda temos que ver como é que vai ser essa cerimônia, de que forma que vai ser e o que nós vamos fazer nesse dia. É um dia emblemático para todos nós, que vamos ter aí certamente o primeiro estádio da Copa do Mundo sendo entregue. Quando nós tivemos, em razão da visita do grupo da FIFA aí há 2 semanas atrás aqui, que é o grupo que cuida da área de estádios, que eles saíram muito bem impressionados do Mineirão, extremamente felizes em saber que já a partir do final de setembro nós vamos plantar grama, então eles estão vendo as coisas acontecer. O Mineirão é um estádio que vai ficar entre os mais modernos do Brasil e em toda a sua dimensão. Então o estádio vai estar pronto no dia 21 de dezembro, só ainda não entramos em discussão de como é que nós vamos fazer essa cerimônia da entrega. A questão do gramado, no Rio de Janeiro, no Maracanã, houve algumas discussões com relação à drenagem do gramado, mostrava que o fosso feito para o gramado não atenderia à drenagem que a FIFA havia exigido.
No Mineirão teve esse problema, porque o Mineirão também teve que mudar muita coisa de força e tudo mais. Chegou a ter esse problema de negociação com a FIFA, da drenagem do gramado? Não, o Mineirão não tem esse problema, principalmente que ele está num local privilegiado, né? Ele está numa rampa, num pouco da subida, então ele tem esse privilégio e no Mineirão não tem esse problema. Senhor secretário, aqui tem uma pergunta do Rodrigo Freitas, aqui de Contagem. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. É uma pergunta referente ao governo. Por que o governo de Minas falou que os clubes Atlético, Cruzeiro e América seriam administradores do estádio? Contudo, uma empresa será administradora. Isso não é apropriação privada de bens públicos? Não, Rodrigo, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito pertinente, mas o governo do estado nunca falou que os clubes iriam administrar os estádios. O que nós estamos fazendo como governo de Minas é trazendo a nossa contribuição para o futebol mineiro. Primeiro, construindo estádios modernos, em uma situação privilegiada, onde nós podemos mostrar para o Brasil e para o mundo da nossa capacidade na construção de estádios modernos, para trazer aqui para Minas Gerais não só jogos do Campeonato Mineiro, jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, se Deus quiser, nossos clubes estarão na Libertadores no próximo ano, mas também amistosos internacionais. A concessão para uma empresa privada é exatamente imaginando que quanto mais você faz isso, mais você profissionaliza o futebol. Nós acreditamos fortemente que os clubes são muito competentes em gerir seus clubes, seus atletas e a maneira com que eles querem a prática do futebol. Mas a questão da administração do estádio tem que ser uma administração profissional, tem que ser uma administração de empresas competentes e principalmente de empresas que estão dispostas a arriscar e pagar um valor de volta para o Estado para que a gente possa ser reembolsado dos valores que nós investimos no estádio. A gente tem perguntas aqui, secretário, com relação ao estádio Independência. Eu gostaria de saber de você primeiro, explicar para o nosso internauta, qual é a relação da Secopa hoje com o estádio Independência? Bom, dentro desse aspecto da profissionalização do futebol, o governo achou por bem fazer a concessão do estádio. O governo recebeu uma concessão do América pelo período de 28 anos. Então, o América cedeu ao Estado o estádio Independência por 28 anos. O governo fez esse investimento e concedeu o estádio para uma empresa privada para gerir o estádio por um período de 10 anos, inicialmente, e essa empresa paga um aluguel para o Estado e paga também, além do aluguel, dependendo das receitas, um valor agregado. O que nós fazemos como Secopa, como a Secretaria da Copa do Estado de Minas, nós fiscalizamos as operações dessa empresa concessionária. Então, toda a relação dos clubes ou de empresas que querem fazer show, ou cultos ecumênicos, ou qualquer que seja a modalidade que querem fazer, essas empresas entram em contato com essa concessionária e eles chegam num acordo do que cobrar, é claro que nós somos anuentes, nós sabemos todos esses contratos, né, conhecemos todos esses valores, mas principalmente essa empresa concessionária é que tem que fazer esse trabalho. O nosso trabalho hoje na Independência é fiscalizar aquilo que a empresa concessionária faz. Mas ela que tem os direitos do estádio, ela que vai explorar o estádio dentro, obviamente, de uma série de normas e de uma série de exigências estabelecidas na concessão que foram estabelecidas pelo Estado. Mas o mais importante é que essa empresa tem que trazer resultados, essa empresa tem que tratar o estádio com responsabilidade, é um bem público e que eles não podem macular esse bem público sob aspecto nenhum. Então, é essa fiscalização que nós vamos fazer. Agora, todos os assuntos ligados à questão do aluguel do estádio, do trabalho interno no estádio, as câmaras e tudo aquilo que acontece dentro do estádio é de uso e principalmente de responsabilidade da concessionária. E como que é feito, você fala que a Secopa, ela agora tem um papel fiscalizador no Independência. Como que é feito essa fiscalização? São fiscais da Secopa? Hoje nós eles temos... notificam? A partir de quantas notificações isso vira multa? Hoje nós temos um grupo da Secopa que todo jogo de futebol ou qualquer evento que não seja necessariamente esportivo, como shows, cultos ecumênicos que vier a acontecer,
tem uma fiscalização direta do pessoal da Secopa e as observações do pessoal da Secopa são levadas a um grupo chamado o grupo gestor do estádio, e através desse grupo gestor é que se define a formalização de elaborar um documento para ser enviado à empresa concessionária, observando para ele alguns pontos que nós achamos que não são coerentes ou que são contrários ao contrato de concessão. Então, essa notificação, se for o caso, ela é feita à empresa e, obviamente, a cada 3 notificações dessa natureza, a empresa vai ter que pagar uma multa. A multa de R$100 mil? A multa é de R$100 mil. E existem notificações à BWA hoje, feita pela Secopa, e quais? Pode falar para a gente? Já existe 2 que nós já notificamos, por razões diversas, importantes. Pode dizer alguma? A questão de acessibilidade é uma delas? Não, mas é uma coisa interna que eu prefiro deixar que, como ainda a própria BWA tem o direito a recorrer todas essas notificações, eu prefiro deixar no estágio onde elas sejam concluídas que a gente possa anunciá-las. Né? Mas talvez eles tenham razão na argumentação, vamos dizer, na defesa deles, e ela passa a não ser mais uma notificação válida. Né? Essas notificações, essas multas, tanto no Independência quanto no Mineirão, elas vão ser informadas à sociedade? Não, quando vier uma multa, ela é pública, a gente é obrigado a informar, claro. Secretário, a gente sabe que, e não é segredo para ninguém, que o Independência hoje tem um problema muito sério de visibilidade. Tanto para na parte superior, com as grades, que até já foi feito um estudo para saber como vai resolver esse problema, quanto hoje para a acessibilidade dos deficientes físicos. O que a Secopa tem a dizer em relação a isso? Tanto a grade quanto a posição em relação aos deficientes físicos. Eu diria que são 2 assuntos bem distintos. Sim. A questão das grades, que é um assunto que foi amplamente divulgado por toda a mídia, por toda a imprensa, é um assunto que está sendo discutido foi formado um comitê, um grupo de trabalho independente, junto ao Ministério Público, está sendo trabalhado com o Ministério Público quais são as alternativas que existem. É claro que a alternativa mais importante de todas é a segurança do torcedor, claro. É isso que tem que ser privilegiado principalmente, e em seguida buscar alguma proposta de solução da visibilidade nessas grades. O assunto está sendo debatido com o Ministério Público, o primeiro relatório já foi feito, já foi discutido inicialmente. O Ministério Público vai colocar uma nova reunião nos próximos dias para ter uma nova discussão, mas sempre com o princípio básico que a segurança é a mais importante. E então, o governo ele vai investir mais dinheiro para chegar a uma solução, que a gente sabe que não é uma solução, mas minimizar o problema. O governo vai investir mais dinheiro para minimizar esse problema das grades? Não, primeiro essa comissão, junto com o Ministério Público, vai ter que definir qual o caminho que tem que ser feito. Através desse caminho que tem que ser feito, obviamente, vai ter que buscar um TAC, e nesse TAC vai se buscar saber o que vai ser feito e daquilo que tem que ser feito, quanto que vai custar. E depois discutir quem é que vai ser o responsável por essas despesas. Então, isso aí não está definido, obviamente, e será definido oportunamente. Mas, de novo, eu vou voltar ao ponto que a segurança dos torcedores, não se esqueça que nós estamos falando num estádio muito oblíquo, um estádio de 40 graus, é complexo, são 27 metros de altura, 9 e 10 andares lá, então a segurança tem sido um ponto crucial para ser discutido dentro de todo esse processo. Essa é a questão das grades, Sim. Então está sendo discutido. A questão da visibilidade, principalmente dos cadeirantes especiais, isso aí nós reputamos, está sendo discutido, é uma função gerencial da empresa concessionária. A empresa concessionária, junto aos clubes, obviamente, o local, a construção do estádio, está lá o local dos cadeirantes e dos acompanhantes. Então, nós temos que, obviamente, eles têm, e nós estamos observando como observadores, como fiscais, de como é que vai se fazer para resolver esse assunto, porque os locais existem. É tudo uma questão de como é que nós vamos trabalhar para fazer com que aqueles cadeirantes estejam lá com seus acompanhantes, eles possam ver o jogo.
Porque, infelizmente, ainda é um processo de aprendizagem que vai ter que ser feito. As pessoas ficam muito em pé no estádio, ficam em pé, e, obviamente, ficando em pé, elas têm uma tendência de atrapalhar a visão das outras pessoas, principalmente os cadeirantes naqueles lugares que eles estão sentados. Então, é um processo que vai ter que ser refinado, melhorado. A empresa concessionária vai ter que trabalhar junto aos clubes fortemente para que isso não venha mais a acontecer. Agora, em termos de construção do estádio, muitos foram os assentos feitos para os cadeirantes e seus acompanhantes. Secretário, para a gente encerrar esse assunto sobre independência, o Thiago Nogueira, nosso repórter aqui de esportes, ele me mandou uma mensagem aqui falando que a BWA acaba de informar a Federação Mineira de Futebol a proibição de faixas e bandeiras na Arena Independência. O que a Secopa acha disso? Vocês acham que vocês podem intervir, vocês não podem? Qual é a posição da Secopa em relação a isso? Olha, eu não estou sabendo desse assunto ainda, e o comitê gestor do estádio, que depois reporta para a Secopa, não nos informou nada a respeito, não sabemos em que modalidade que eles fizeram essa proibição. Vai ter que ser analisada e vai ter que ser discutida posteriormente. Claro. A gente sabe também que uma Copa do Mundo hoje não é feita apenas com estádios de futebol, né, secretário? A gente vê Belo Horizonte hoje praticamente sendo reformada para receber tanto a Copa do Mundo quanto os Jogos Olímpicos de 2016, já que o futebol vai vir para cá também. E só que a grande preocupação, eu acho, que não só das pessoas que moram aqui, quanto a dos turistas também, é em relação ao aeroporto de Confins. Qual a posição hoje do aeroporto de Confins em relação à reforma que lá está sendo feita, secretário? Se você me permitir, se eu puder abranger um pouquinho mais o tema, eu vejo a Copa do Mundo numa cidade igual Belo Horizonte, numa cidade sede igual Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, com eu chamo 5 grandes blocos de trabalho que tem que ser feito. Obviamente, como é uma Copa do Mundo e vai ter muitos turistas chegando aqui, não só turistas internacionais, mas turistas brasileiros, turistas do interior de Minas também, então, obviamente, um dos pontos focais, um dos pontos mais exigidos numa Copa do Mundo vai ser o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. O Aeroporto Internacional Tancredo Neves vai ser um aeroporto que vai estar pronto. Hoje mesmo nós tivemos uma série de reuniões e amanhã também nós vamos ter com a administração da Infraero aqui em Minas Gerais. E o aeroporto vai estar pronto até dezembro de 2013. Não vai estar pronto para a Copa das Confederações. Esse negócio de falar que vai estar pronto, não vai estar pronto para a Copa das Confederações, vai estar pronto para a Copa do Mundo, porque vai estar pronto em dezembro de 2013. A reforma do Terminal 1, aquele terminal existente, ele vai ser feito, e o Terminal 2, que é um terminal que vai estar ao lado do Terminal 1, entre uma grande companhia aérea que tem um terminal lá, e o Terminal número 1, o Terminal 2, também vai estar pronto. Além disso, a expansão da pista em mais 600 metros e da área de estacionamento das aeronaves, que é crítico no aeroporto, como o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, vai estar pronto. Então nós vamos ter uma grande melhora até dezembro de 12. Você fala com muita convicção que vai estar pronto. Você recebeu garantias que olha, vai estar pronto? Nós estamos acompanhando passo a passo disso. Não é uma obra de responsabilidade do governo do Estado, é uma obra de responsabilidade da Infraero, que é do governo federal, mas nós estamos alinhados a eles e nós estamos diariamente acompanhando a obra, como se fosse nossa. Porque para nós é importantíssimo um aeroporto internacional. Vai estar pronto em dezembro de 2013, nessa plenitude que eu informei. Obviamente temos a questão do estádio, que o Mineirão vai estar pronto em 21 de dezembro, temos a questão da mobilidade urbana. Tanto os terminais metropolitanos, que vão se unir ao BRT, nas 3 vertentes do BRT, a vertente da Pedro I, Antônio Carlos, que nós chamamos o corredor da Cristiano Machado e o corredor central, vão estar prontos para a Copa do Mundo de 14, melhorando em muito. Hoje, para informação de todos, o metrô de Belo Horizonte transporta 140 a 150 mil pessoas. O BRT vai transportar 750 mil pessoas, melhorando substancialmente a movimentação na cidade. Tem a questão da hotelaria, que Minas Gerais, Belo Horizonte em particular, tem sido muito criticado por não ter hotéis suficientes. É verdade que nós, para uma Copa do Mundo, ainda não temos hotéis suficientes, mas teremos. Nós temos hoje, na pauta,
49 hotéis em construção em Belo Horizonte, dos quais 3 já foram construídos, já foram entregues e já estão operando. No ano de 2013, mais 12 hotéis vão estar prontos. E no ano de 2014, os outros estarão prontos. Nós teremos acima de 20 mil leitos novos disponíveis. Belo Horizonte é uma cidade que vai ter 50 mil leitos. Eu não estou falando quartos, eu estou falando leitos. Porque é essa a leitura que se tem que ter. Leito disponível. Vou dizer, um quarto com 2 camas, são dois leitos. E vão estar prontos. Então, nós vamos ter mais do que o suficiente. Porque a própria FIFA nos diz o seguinte: para que vocês tenham sucesso numa Copa do Mundo em termos de hotelaria, vocês precisam de, no mínimo, acomodações que alcance a 1/3 do estádio. Então, se nós estamos falando de um estádio de 64 mil pessoas, nós estamos falando que Minas Gerais, se tiver 20 mil leitos, é o suficiente. Nós vamos ter 50 mil leitos. É porque muitas informações vêm de fora do estado, de outros estados, falando, Minas Gerais não vai poder fazer uma boa Copa do Mundo que não tem hotéis. Nós vamos ter toda a hotelaria necessária, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 50 mil leitos disponíveis para todos que vieram a Belo Horizonte estarem bem acomodados. E o quinto pilar, que eu chamo, eu falei o aeroporto, falei os estádios de futebol, mobilidade urbana, a hotelaria e, que para mim de uma forma é o mais importante, que é o treinamento e desenvolvimento das pessoas para atender a todos os turistas e também ao povo da região metropolitana de Belo Horizonte, para o desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, tanto em hotelaria, como em atendimento público, como na área de turismo e como em todos os serviços que vão estar relacionados ou não com a Copa do Mundo. Então, nós estaremos treinando e desenvolvendo 15 mil pessoas no estado, que para mim, talvez, é o grande legado. O legado, eu quero dizer mais especificamente, vai ser aquilo mais importante que podemos deixar para a população, que é 15 mil novas pessoas treinadas e desenvolvidas, que vão vir para o mercado de trabalho, vão ter salários melhores, condições melhores e vão poder replicar esse mesmo sucesso para o futuro. O estado de Minas Gerais continua sendo um estado que está crescendo muito e nós precisamos de muita gente treinada e desenvolvida para atender bem aos visitantes aqui em Belo Horizonte. Sérgio, nós sabemos que a indústria turística de longe vai continuar nos próximos anos sendo a maior indústria turística do mundo e nós temos que virar essa página onde o Brasil recebe até menos turistas do que a Argentina, ou igual o número de turistas que a Argentina, um país continental como o Brasil, muitas vezes maior do que a Argentina, e nós recebemos somente de 8 a 10% de turistas que recebe uma França, que recebe uma Espanha. Então nós temos que mudar essa página e um dos fatores que vai nos ajudar a mudar essa página vai ser exatamente a prestação de serviço. Porque nós somos um povo muito hospitaleiro, o povo gosta de vir aqui, mas também gosta que a gente tenha pessoas treinadas envolvidas em idiomas, em hotelaria, em turismo de uma forma geral, para atendê-las de uma forma adequada. Isso que eu ia te perguntar, a gente fez uma matéria aqui no jornal há um ano e meio, do Joelmir em Cidades, mostrando como que é a recepção de um estrangeiro em Belo Horizonte. É difícil conversar nos principais pontos turísticos, no Mercado Central, em quiosques também de informação, seja sei até que não é da sua área, mas seja do turismo de Belo Horizonte e tudo mais. Sempre muito difícil dialogar em inglês, principalmente. Essas atividades, esses treinamentos, eles vêm já de um período, né? 2 anos, mas atinge quantas pessoas? Atinge essas 15, 20 mil pessoas, e dessas 15, 20 mil pessoas vai ser o suficiente para receber bem, para que o estrangeiro não seja mal interpretado em Belo Horizonte? Como que essas avaliações também, como que elas estão sendo feitas? Olha, como Secop, eu não tenho nenhuma pretensão que todos devam falar inglês ou falar espanhol. Claro. Nós não vamos exigir que todo motorista de táxi, que toda pessoa que atende
a qualquer pessoa fala vários idiomas. O que nós vamos trabalhar é um sistema, essas 15 mil pessoas que vão estar sendo treinadas em diversas atividades. O que nós sabemos é o seguinte: nós vamos focar nas áreas de turistas para ter pessoas como o policiamento, como o atendimento no aeroporto quando eu chego, as pessoas ligadas ao transporte para atender essas pessoas, as pessoas nos hotéis, as pessoas nos pontos turísticos. Todas essas pessoas vão falar, no mínimo, vai estar falando lá no mínimo 3 idiomas, que obviamente é o nosso idioma, o inglês e o espanhol. E aí, obviamente, estamos desenvolvendo conversas com outros tipos de idiomas, como o próprio mandarim, que vão ser totalmente localizados. Mas o mais importante que nós vamos fazer é que todo turista que chegar a Belo Horizonte, principalmente através do sistema aéreo, através do aeroporto internacional, eles vão ser atendidos ali e eles vão entender claramente, vamos dizer, o que tem para eles em Belo Horizonte. Através de pessoas altamente treinadas e capacitadas para conversar com eles, através dos chamados booklets, né, que são as informações turísticas. Nós vamos lançar no final do ano, o guia do turista em Belo Horizonte, vamos lançar no final do ano, em idiomas distintos, que vai ser válido para todos. Então, nós vamos atender bem o turista internacional, porque atendendo bem o turista internacional, atendendo bem o turista brasileiro, e mesmo o turista do interior de Minas, que não conhece direito Belo Horizonte, aí você só está discutindo uma questão de idiomas diferentes, né, que aqui no Brasil e os mineiros, vamos dizer, de fora de Belo Horizonte falam português, não tem problema, mas eles precisam muito mais do que isso. Eles precisam de informação, o que fazer, o que ir, de que forma que ir, quem é que vai atendê-los. Por exemplo, nós temos uma das coisas mais maravilhosas que eu conheço no mundo, eu viajei o mundo todo na minha vida, que chama-se Inhotim. Mercado Central. Mercado Central é uma maravilha para ser bem explorado. Agora, se for mal explorado, pode se deixar uma má impressão. Né? Mas nós temos locais aqui, o circuito cultural da Praça da Liberdade. Né? Tudo isso nós vamos explorar, bem explorado, enquanto pessoas competentes para levar lá o turista, para explicar ao turista o que está acontecendo, o que é aquilo, de que forma que é aquilo, tanto na conversa como nos chamados booklets, que são o guia do turista. Então, é essa página que nós temos que virar aqui na nossa sociedade. Vamos fazer de Belo Horizonte uma cidade onde o turista, quando vier aqui, ele vai querer depois voltar e trazer mais pessoas. Só para deixar um serviço também para quem estiver vendo, esses treinamentos são de pessoas selecionadas ou é direcionado a um público em que é preciso fazer inscrição? Não, nós vamos selecionar diretamente e através de todos os convênios que nós vamos fazer com o SESC, SENAC, todas essas organizações. O SEBRAE tem um grande trabalho para fazer em cima disso, então nós vamos estar alinhados a todos eles exatamente com o objetivo comum, a Prefeitura, obviamente, de Belo Horizonte. Nós vamos estar todos somados com um trabalho conjunto, direcionado e com as responsabilidades definidas. Então, eu estou muito animado e certamente eu acho que isso poderá ser a maior herança, a mais importante, a mais bela herança que nós podemos deixar para o período pós-Copa do Mundo. Secretário, antes do anúncio oficial de quem faria a abertura do Mundial aqui no Brasil, cogitou-se muito que Belo Horizonte estava pleiteando essa vaga para sediar a abertura da Copa do Mundo. Você acha que em que aspecto Belo Horizonte não conseguiu abrir a Copa do Mundo? Bom, eu acho que Belo Horizonte pleitear a abertura da Copa do Mundo é absolutamente legítimo. Legítimo que nós vamos ter todas as exigências da FIFA vão ser muito bem atendidas. A questão da abertura da Copa do Mundo, que eu imagino que é uma decisão até muito política e que acabou indo para São Paulo, da qual nós não nos envolvemos diretamente, fizemos o nosso trabalho de mostrar para a FIFA que Belo Horizonte era uma cidade capaz de ter todos os requisitos da FIFA, e que vai ter, e a FIFA sabe disso, mas pelo nosso entendimento, São Paulo sendo a grande megápole da América Latina, São Paulo sendo a cidade do tamanho que era, a FIFA talvez
olhando nesse prisma, resolveu, vamos dizer, a brindar São Paulo com a abertura da Copa do Mundo. Neste fim de semana a gente teve o UFC, Ultimate Fighting Championship, entre Franklin e Wanderlei Silva, que foi um evento que eu particularmente já fiz várias coberturas esportivas aqui na capital. Talvez a que tenha chegado perto foi a final da Taça Libertadores em 2009, mas eu particularmente nunca vi uma estrutura como aquela em Belo Horizonte. Como você vê esses grandes eventos chegarem aqui para Belo Horizonte, secretário? Bom, eu vejo com um olhar muito forte para o futuro, porque o que não pode esquecer é o seguinte: Belo Horizonte está se tornando uma das capitais, uma das principais cidades brasileiras de eventos de turismo e de negócio. Se você pensar bem, apesar que é um esporte, o UFC, é um grande negócio. Uhum. É um negócio onde quase 1 bilhão de pessoas, assistem um evento dessa magnitude. Então, é um grande evento. Então, para nós foi um grande prazer. O Estado trabalhou muito em prol desse evento. Os secretários do turismo, do esporte e todo o nosso governador deu todo o apoio, porque nós estamos falando de um evento que tem 1 bilhão de telespectadores. Um evento onde eles são altamente profissionais, que podemos aprender muito com eles nesses eventos. É um evento de nível mundial. É um evento onde o volume de recursos que vem para Belo Horizonte é muito grande. Então, eventos dessa magnitude, dessa importância, é que nós temos que privilegiar. Isto é, isso mostrou também para os dirigentes do UFC uma coisa muito interessante. Eles aprovaram totalmente Belo Horizonte. Viram que, primeiro, o mineiro sabe fazer um evento. Segundo, que o mineiro comparece no evento. E terceiro, que o mineiro foi altamente educado. E mesmo que o nosso grande lutador perdeu a luta para um americano, nós aplaudimos o americano no final da luta. Então, isso aí se chama também esportividade. Então, nós tivemos competência em fazer o evento, nós tivemos capacidade de fazer o evento e nós tivemos a soberania de aplaudir aquele que melhor foi no octógono. Então, é uma coisa maravilhosa e eventos dessa natureza vão continuar vindo para Belo Horizonte. Certamente nós vamos trazer, agora com o evento Independência, o evento Mineirão, nós vamos trazer as grandes bandas mundiais, os grandes cantores mundiais, os grandes shows mundiais para Belo Horizonte. Com a hotelaria disponível, com o aeroporto pronto e com as arenas que nós temos agora entre Independência e Mineirão, Belo Horizonte está definitivamente na rota dos grandes shows internacionais. Existe já alguma negociação? Porque a gente sabe que essa negociação é arrastada de show mesmo para a abertura do Mineirão, ou então para a abertura da Copa das Confederações, ou do primeiro jogo, ou algum show marcante para o Mineirão? Olha, existe duas coisas. Existem muitos que têm se oferecido para fazer a abertura do Mineirão. Você pode dizer alguns? Não. Existem conversas com outros grandes grupos, com outros grandes indivíduos, digamos assim, para fazer essa grande abertura. Pode dizer alguns também? Não pode ser dito, porque como estão em conversas, então a gente não tem nem autorização da outra parte em fazer a menção. O fato é o seguinte, vocês podem ter certeza, vai ser uma grande abertura, essa abertura do Mineirão. Ô Sérgio, a gente falando de grandes eventos, existe também envolvimento com grandes corporações. Corporações grandes e complexas, que têm até mecanismos de países mesmo, né? A FIFA é bem complexa. Conversando com o Mike Sutcliffe, que era prefeito de Durban em 2010, durante a Copa do Mundo lá na África do Sul, a gente conversou e disse que a negociação com a FIFA foi muito difícil e que a FIFA fez ameaças também às cidades, com perda de jogos importantes e outra perda de número de jogos e tudo mais. Existe essa relação direta entre os estados, entre as cidades, com a FIFA, e é realmente difícil negociar com essa corporação e que ela utiliza realmente esse tipo de ações, assim, de ameaças. Ameaça pode ser uma palavra forte agora, mas que lá 5,
10 anos para frente, você vai, pô, eles me jogaram contra a parede. Eles te jogam contra a parede muitas vezes? Não, veja o seguinte, quando o Brasil resolveu lutar pela Copa do Mundo aqui no Brasil, no ano de 2007, nós assinamos a Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa realmente ela é uma lei muito, muito propensa à FIFA. Então, quando você tem alguém do outro lado negociando com você, que ele tem um contrato muito favorável a ele, não é muito fácil essa negociação. Mas eu sou um homem de negócio, obviamente eu sou empresário, e eu sempre acreditei na negociação. Eu acho que a negociação bem feita, bem calibrada, e você tendo a competência de entender os contratos e entender o outro lado, que é a FIFA, dá para negociar com a FIFA, porque a FIFA impõe, tá certo? O sistema dele é de imposição. É uma federação, tem 220, 230 países que pertencem, muito mais inclusive do que a própria ONU. É um torneio que todos querem, né? Hoje tem uma lista de 10 países querendo o Campeonato Mundial de Futebol da FIFA. Inclusive, alguns deles, sem querer dizer mal, mas torcendo para não dar certo no país da Copa, exatamente para querer pegar essa Copa do Mundo. Então a FIFA usa desse expediente, mas eu acho que o pessoal da FIFA, pelo menos conosco em Minas Gerais, tem sido muito respeitoso. Nós temos feito muitas negociações. O que eu aprendi é o seguinte: na vida você não tem o que você quer, não. Você tem o que você negocia. Isso vale na sua família, vale nos negócios, vale no emprego. Você tem que saber negociar todos os dias da sua vida. E é o que nós temos feito com a FIFA. A FIFA vem aqui, ela tem uma série de condições, nós negociamos essas condições todo dia com eles. E o que eu tenho visto na FIFA, sinceramente, quando você é competente em argumentar com eles adequadamente, com respeito, mas firme e adequadamente, eles te escutam. E é o que nós temos tido algum sucesso com eles, de mostrar para eles que algumas coisas que eles estão exigindo, às vezes não faz sentido, às vezes é um pouco demais, ceder um pouquinho, chama-se negociação. Mas eles são firmes na negociação? A FIFA é firme na negociação, eles têm negociantes muito bons, tá? Eles têm um contrato muito bom e têm negociantes muito bons. Então, a nossa competência é ter do nosso lado negociantes muito bons, tentando mostrar para ele que algumas coisas não necessariamente não precisam serem feitas. Que é o que nós temos feito, e eu até acho que nós estamos tendo muito felizes, e o nosso relacionamento com a FIFA tem sido extremamente respeitoso. A questão da Lei Geral da Copa bateu alguma vez, em algum momento, em algum artigo, com o que a Secopa pensa? Tipo, agrediu um pouco o que a Secopa pensa? Bom, aí eu já não diria Secopa. Nós temos a questão do Estado de Minas Gerais, o governo de Minas. Nós somos uma pequena parcela do governo de Minas. A Lei Geral da Copa vai ser um tema que vai ter que ser bem discutido. Por exemplo, todos os temas aí mais difundidos, porque tem vários outros que ainda não está sendo discutido, como, por exemplo, a questão da bebida nos estádios, nós não temos uma lei no Estado sobre isso, mas nós temos um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, assinado com o Ministério Público, proibindo a bebida nos estádios. Então, isso aí vai ter que ser negociado. Ou através da proposição de uma lei que tem que passar pela Assembleia, ou a negociação com, com o próprio Ministério Público, para tentativamente, talvez, fazer uma suspensão desse TAC pelo período durante a Copa. Negociações vão ter que haver, mas eu vejo todos aí com boa vontade, de querer participar, de querer ajudar, de querer trazer o que é melhor para Minas Gerais. A questão da bebida, então, passando pelo Estado, seria de atender durante a Copa do Mundo a exigência da FIFA? Não, isso não está resolvido pelo Estado. O Estado ainda vai se posicionar, mas em ele se posicionando favoravelmente, ou não, no caso, se ele se posicionar favoravelmente, vai ter que ser discutido com o Ministério Público ou através de uma nova lei, através da Assembleia, que é a que emana todas as nossas leis no Estado. Secretário, para a gente encerrar, tenho muitas perguntas aqui com relação ao Mineirinho. Já que o Estado fez uma reforma no Independência, está fazendo uma reforma agora também, uma reconstrução dos 2 estádios,
Tem uma pergunta aqui do Robson Luiz de Contagem. Ele pergunta o seguinte: o diretor do UFC, o Marshall Zelanick, declarou que a primeira impressão do Mineirinho foi a pior possível. O ginásio foi até chamado de carcaça. O que o governo fará com o Mineirinho? Ela será reformada? A questão do Mineirinho não devemos esquecer que o Mineirinho é uma praça multiuso, ainda continua sendo a maior praça multiuso da América Latina em áreas cobertas. Sim. Hoje o Mineirinho é bem estruturado, ele deve poder acomodar entre 28 a 30 mil espectadores. Então, só vou dizer, uma torcida de qualquer grande estádio de futebol, né? Tá certo? O Mineirinho vai passar por uma reforma inicial na sua parte externa, e vai passar por uma pequena reforma no seu entorno. Não está previsto para a Copa do Mundo uma grande reforma no Mineirinho, que uma grande reforma no Mineirinho vai cobrir valores astronômicos, porque é muito grande o estádio, é muita coisa para se fazer. E eu não sei. Não tem nem tempo hábil. Não, além de não ter tempo hábil, o custo de uma reforma no Mineirinho é um volume de recursos na ordem dos seus 200, 250 milhões. Não sei o valor certo, porque nós não fizemos nenhum projeto básico, nem projeto executivo para chegar a esse número. Mas uma estimativa muito por alto. Então é algo que tem que ser feito mais a médio e a longo prazo. Mas nós vamos fazer duas intervenções no Mineirinho. Primeiro, dando uma geral na parte externa do Mineirinho e depois fazer algumas coisas na sua parte interna para que ele sirva de base da FIFA para a Copa do Mundo. Mas não é uma grande reforma. Uma grande reforma no Mineirinho vai requerer uma discussão muito mais ampla, com um nível de capital muito maior, e aí, obviamente, nós vamos ter que buscar muitos parceiros na iniciativa privada para fazer uma reforma dessa magnitude. Então é isso, eu gostaria aqui de agradecer a participação do secretário Sérgio Barroso. Obrigado, secretário, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês da TV Tempo, e foi um prazer estar aqui, porque esse é o nosso papel, cada vez mais informar a sociedade, a população daquilo que nós estamos fazendo em termos de Copa do Mundo. É um evento magnífico, é um evento grandioso, é um evento apaixonante, onde sempre nós vamos encontrar muita gente favorável, muita gente contra, muita gente questionando, e a nossa função é exatamente essa, é atender a todos e responder a todas as perguntas que nos são questionadas. Obrigado também, Cândido, pela sua participação aqui. Obrigado a você, obrigado ao secretário também. Boa tarde. Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até mais.